Bom dia, irmãos. Estou muito animado de estar aqui com vocês. Meu nome é Danilo e junto com a minha incrível esposa Carol, a gente serve o pessoal lá na região oeste, amém? Eu estou muito animado de estar aqui com vocês essa manhã. E alguns dias atrás, 2 semanas, o Raul ele compartilhou na ceia que o tema do nosso movimento esse ano é o ano do impossível. O ano do impossível. E eu estava pensando nisso ontem. Deus é o Deus do impossível. E esse ano é o ano do impossível. E Deus utiliza pessoas para fazer a sua vontade. E se Deus vai ser de fato o ano do impossível, 2017, o ano do impossível, eu estava pensando na fé que vai ser demandada de mim e de cada um de nós, de ter uma fé do impossível de fato. O título da nossa aula de hoje é a fé do impossível. A definição de impossível, procurei no grego, é adenotos, que significa sem força, fraco, sem poder, o que não pode ser feito. E o incrível é que com Deus nada se encaixa nessa definição. E a única coisa que se encaixa nessa definição é você tentar fazer alguma coisa sem Deus. Aí sim vai ser impossível. E hoje a gente vai estudar uma passagem na Bíblia que mostra um pouco da fé de um cara que teve uma fé do impossível, que deixou Jesus impressionado. Eu queria que vocês fossem comigo lá em Lucas capítulo 7. A fé do impossível. Versículo 1 diz assim: tendo terminado de dizer tudo ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava um servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus, enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhes faça isso, pois ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digam ao vai, ele vai, e ao outro venha, e ele vem. Digam ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Essa é uma escritura incrível, irmãos, que fala da fé de um centurião que deixou Jesus impressionado. A fé de um cara que acreditou no poder do impossível. A fé de alguém que entendeu a autoridade de Jesus Cristo. Hoje a gente vai destrinchar essa escritura e a gente vai ver algumas características desse cara que proporcionaram a ele ter uma fé do impossível. Amém? Nosso primeiro ponto é: ele tinha uma boa reputação. Esse cara tinha uma boa reputação. No versículo 4 diz assim: chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhes faça isso, pois ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Vamos lá comigo, irmãos, em Provérbios capítulo 22. Provérbios capítulo 22. Estão comigo, irmãos? Amém. O versículo 1 diz assim: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e de ouro. O que significa isso, irmãos? Você não pode comprar reputação. Reputação é uma coisa que você não pode simplesmente adquirir do nada. Você não pode comprar isso. É algo que você constrói, seja ela boa ou ruim. A sua reputação, seja ela boa ou ruim, é algo que você mesmo acaba construindo. E ter uma boa reputação, irmãos, não se trata de ser um cara bacana, como eu já disse aqui algumas vezes, de alguém que tem o joinha de todo mundo e que concorda com tudo e com todos, e todo mundo gosta dele. Isso não se trata de uma boa reputação. Não foi essa boa reputação que deixou Jesus admirado com esse cara aqui. Como discípulos, eu e você, a gente tem um propósito: de ajudar mais pessoas.
O nosso propósito é de sermos pescadores de homens. Jesus foi o maior líder de todos e ele dá o exemplo maior do que é ter uma boa reputação também. Eu queria que vocês fossem comigo, irmãos, lá em Colossenses capítulo 4. Vamos lá, Luca. Colossenses capítulo 4. Versículo 2. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Olha o que Paulo está falando aqui. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitando ao máximo todas as oportunidades. O seu falar sempre seja agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. A intenção, a motivação de Paulo aqui, irmãos, para a igreja de Corinto e para ele mesmo, não era uma boa reputação para ele, para a imagem dele. Era uma boa reputação para que o ministério e o mistério de Jesus Cristo pudesse ser proclamado para todas as pessoas. Não para eles mesmos, mas para que a mensagem de Cristo pudesse ser espalhada para todos os lugares. No mundo as pessoas buscam por reputação, irmãos. No mundo as pessoas querem ser pessoas que são bem vistas. Eu fiz isso bastante para ser um discípulo. Eu vivi em função da aceitação das pessoas. Eu vivi em função de as pessoas olharem bem para mim e falarem: nossa, que legal que você está fazendo. Era o bom aluno, era o bom filho, era o cara aqui na igreja todo final de semana, 2 vezes por semana. Eu lembro que quando eu estava estudando a Bíblia, o Tyler, o rapaz que estudou a Bíblia comigo, ele perguntou: Danilo, você compartilha a fé? Você tem costume de compartilhar a fé? Eu falei: Tyler, eu não ativamente compartilho a minha fé, mas eu acho que como meu exemplo de vida, eu falo do ministério de Jesus para as pessoas. O que seria algo horrível, porque por dentro estava podre, por causa dos meus pecados. Ter uma boa reputação, irmãos, não é dessa reputação que eu estou falando, não é dessa reputação que Paulo está falando, e não é essa reputação que deixou Jesus Cristo admirado por esse cara. A boa reputação que esse cara teve e que Paulo está falando aqui para a igreja de Colossos é a boa reputação para que possa ser proclamada a mensagem de Jesus Cristo. Quando eu penso nisso, eu penso numa história que aconteceu alguns anos atrás, quando a Bia compartilhou a fé com a Mari Rock. Elas estudavam no mesmo curso. E a Mari Rock, ela começou a conhecer a Bia, mas ela conhecia a Bia como a menina que tirava boas notas no curso de enfermagem. Mas isso proporcionou que a Bia mais ativamente pudesse conquistar o coração da Mari Rock e pudesse trazer ela para o reino de Deus. Da mesma forma, tem um irmão aqui que está crescendo muito espiritualmente, o nome dele é Gabriel, a gente chama ele de Simba. E ele tem mudado muito a vida dele. Tanto é que a avó dele, vendo o exemplo que ele tem dado na casa dele, está estudando a Bíblia agora. Amém. E vai se tornar uma discípula. Amém. E Deus dá muitas oportunidades para a gente, irmãos, para sermos exemplares. No seu trabalho, se você é o cara que chega atrasado, você não é alguém exemplar no seu trabalho. Se você é o cara que está reclamando de tudo, você não é o cara exemplar no seu trabalho. Eu acho que teria um pé atrás de estudar a Bíblia com você se fosse essa a situação. Na sua faculdade, se você tem boas notas, isso para o mundo importa muito, irmãos. E nós temos que aproveitar todas as oportunidades para trazermos mais pessoas para Deus, para que a mensagem de Cristo possa ser proclamada para todos. E principalmente para os nossos amigos e para os nossos familiares. Nós temos que ser exemplares em todas as situações, irmãos. Esse cara, ele foi exemplar no ambiente que ele estava. E os próprios judeus ali do lado deles falaram: esse homem merece que faças isso por ele. Não pelas ideias que ele defendia, não pelas causas que ele se levantava, mas pelas coisas que ele vivia e que ele fazia. Ele era exemplar. E isso permitiu que Jesus ficasse admirado com a fé do impossível que ele teve. Amém? Irmãos, temos que ser exemplares também. Nosso segundo ponto, voltar lá em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, lá no versículo 6, diz assim: Lucas capítulo 7,
versículo 6. Fala assim: Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando um centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Aí está falando de um centurião aqui. Para começar, o que é um centurião? É importante a gente saber do que se trata, do que esse cara faz. E eu pesquisei também. Centurião, na hierarquia militar romana, era o sexto na cadeia de comando de uma legião. Ele cuidava de 100 caras. Ele tinha autoridade sobre 100 pessoas. Nosso segundo ponto: o que permitiu que esse homem tivesse uma fé do impossível? Ele já era um líder. Esse cara já era um líder. Só que ele entendia o que era liderar, servir as pessoas. No reino de Deus, irmãos, liderar se trata de servir as pessoas. Se você discipula alguém, se você lidera um bate-papo, você está servindo as pessoas. E Jesus deu o exemplo maior de tudo isso também. Vamos lá comigo, irmãos, em Lucas capítulo 22. Tudo que é positivo, Jesus sempre deu o maior exemplo, né? Aqui em Lucas capítulo 22, a gente vai ler aqui no versículo 24. É a situação da última ceia. Tudo estava acontecendo aqui, irmãos. Estava um climão. Jesus tinha acabado de falar que Judas ia trair ele. Judas tinha saído. E estava uma situação bem tensa aqui. Em cima disso, estava tendo uma discussão entre os discípulos. O versículo 24 diz assim: surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Jesus deu o maior exemplo de liderança aqui, irmãos, para esses caras, para esses discípulos. Ele explica, ele deixa bem claro que existem dois tipos de liderança: a liderança que existe no mundo, a dominadora, a opressora, em que o líder é servido, e a liderança que deve existir no reino de Deus, e que cada um dos discípulos deve estar servindo um ao outro e servindo a Deus principalmente, e que cada um dos discípulos deve estar focado em ajudar um ao outro. Quando eu penso nessa escritura, irmãos, em servir, eu penso no irmão muito querido por todos nós. Eu penso em vários irmãos, mas eu penso no irmão chamado Flávio Castro. Esse irmão, ele mora longe. Não sei se vocês sabem, ele mora longe, ele mora lá no Capão. Vamos Capão. Ele chega aqui mais cedo que todos nós, irmãos. Ele trabalha, ele estuda, ele lidera o coral, ele ensaia com o coral, ele arruma a cadeira que você está sentado, ele arruma as folhas que vocês usam aqui. Eu e você, a gente não tem desculpa nenhuma para a gente não servir no reino de Deus, irmão. Eu queria levantar uma moça que tem crescido bastante nisso também, que a Lia também comentou, que é a Dona Lu. Vamos lá, Dona Lu. A Dona Lu, na atividade do Mães de ontem, ela pagou 2 palhaços para animar as crianças lá também. Isso é o coração de alguém que quer fazer algo para o reino de Deus. Isso é o coração de alguém que quer servir. Isso é o coração de quem quer dar. E todas as escrituras, todas as parábolas que Jesus conta sobre servir, irmãos, sobre o reino de Deus, trata-se de servir. Só que para servir, você tem que negar a si mesmo. Talvez não seja tão intuitivo para você, porque não se trata de você. É colocar outras pessoas acima de você. Quando você vem para o culto, eu vou falar um segredo para você. Você vem para dar do seu coração. Quando eu venho para o culto, eu venho para dar do meu coração. E como cada um de nós vem para o culto para dar do coração, todos nós acabamos recebendo encorajamento e ânimo. Isso é o reino de Deus, irmãos. Daqui uma semana, a gente vai ter uma oportunidade bastante grande. A gente está servindo várias pessoas que vão estar vindo aqui. Quase 70 pessoas de fora, irmãos, de outras cidades, de outras igrejas vão estar aqui. E essa vai ser uma incrível oportunidade de a gente estar servindo essas pessoas a cada dia, a conhecer a nossa cidade, a conhecer o reino de Deus aqui em São Paulo. Para quê? Não para nós mesmos, não para você passar uma imagem seca e vazia, para elas verem o reino de Deus de fato e poderem levar para a cidade delas o Espírito de Deus e a força que elas receberem aqui. Esse cara, ele entendia o que era liderar o reino de Deus, e isso também proporcionou a ele ter uma fé do impossível, amém? Amém. Voltar lá em Lucas capítulo 3 7 vezes.
Lucas capítulo 7. Estão comigo, irmãos? Eu amo essa passagem, irmãos. Nosso terceiro ponto. Ele entendia que não merecia nada. No versículo 6, fala: já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas disse uma palavra e o meu servo será curado. Ele entendia que não merecia ter Jesus debaixo do teto dele. Ele entendia que não merecia nada. E por isso eu nem me considerei digno, ele disse. Ele não pensa assim: eu sou um centurião, eu sou o rei da cocada preta aqui, eu fiz assim com esses caras, esse cara merece que eu mereço que ele vá na minha casa. Afinal de contas, eu que fiz acontecer tudo isso. Eu queria que vocês fossem comigo, irmãos, lá em Gálatas capítulo 6. Essa é uma escritura que eu rolei essa semana no Integrais e que me exortou bastante. O que é bom, né? Para a gente mudar. Capítulo 6, no versículo 3. Chegaram lá? Ela diz assim: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Irmãos, aqui Paulo está insistindo, ensinando, exortando, repreendendo, ensinando a igreja, os irmãos lá na região da Galácia, a pensar assim: se você pensa que você merece alguma coisa não sendo nada, você se engana. Não é que as pessoas acabam perdendo, você simplesmente acaba perdendo. Você é o que sai perdendo na situação. Às vezes a gente pensa assim: nossa, Deus, eu tenho feito tanta coisa para ti, faz alguns anos que eu tenho dado a minha vida, entregue a minha vida por ti. Quantas vezes já compartilhei a fé? Quantas vezes já falei de ti para outras pessoas? Quantas vezes já fui no culto? Quantas vezes já dei as minhas contribuições? Quantas vezes isso? Quantas vezes aquilo? Fala uma coisa, irmãos: quando você para de prestar atenção na cruz de Cristo e na palavra de Deus, você se torna ingrato. E você começa a pensar e se colocar no direito de que você merece as coisas de Deus. Você começa a pensar que: Deus, eu mereço ser frutífero, afinal eu tenho compartilhado tanto. Deus, eu mereço um emprego melhor, afinal olha todas essas pessoas, elas estão tendo empregos melhores. Deus, eu mereço um carro melhor. Deus, eu mereço uma casa melhor. Deus, eu mereço namorar no reino de Deus. Deus, eu mereço isso. Deus, eu mereço aquilo. Isso acontece quando o nosso coração se torna ingrato e quando a gente para de olhar para a cruz de Cristo e para a palavra de Deus. Tem um negócio chamado lei de Murphy, que fala que tudo que pode dar errado, geralmente vai dar errado se você está pensando sobre dar errado. E vai dar errado. Essa é a lei de Murphy. Se você está no trânsito dirigindo, se você está na faixa da esquerda, a faixa da direita e a última faixa, todas vão andar mais rápido que a sua. Daí você muda para a segunda faixa, todas as outras vão andar mais rápido que a sua, e a sua vai estar parada. E você pode mudar para qualquer faixa, que a sua faixa vai ser a mais devagar de todas. Mentira, é percepção. Você só vai prestar atenção quando a sua não está andando. E daí você vai falar: nossa, olha como as outras faixas estão andando e a minha não. Quando a sua está andando, você não fala: nossa, que legal, a minha está andando. Você nunca presta atenção no que você já tem. E espiritualmente é a mesma coisa. Deus te deu tanta coisa, irmãos. E acima de tudo, Deus te deu o perdão dos seus pecados. O Espírito dele veio dentro de você. Do que você está reclamando? Aí a gente pensa assim: nossa, se fosse assim, ou se fosse assado, se eu tivesse um emprego melhor, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse uma casa maior, se eu estivesse namorando, se eu estivesse casado já, seria melhor. Não seria melhor. É tudo uma questão de percepção de como o seu coração está, ou quão grato você tem sido para Deus. A gente pensa às vezes que a gente merece essas coisas, mas quem sai perdendo é a gente, porque a gente fica amargurado com Deus quando isso acontece. Esse cara entendia que não merecia nada. Isso proporcionou também a ele ter uma fé que impressionou Jesus, ter uma fé de acreditar no possível. Tem um cara que tem estudado a Bíblia há algum tempo
e que tem mudado várias convicções dele. Ele tem visto que na Bíblia e na vida dele, pela palavra de Deus, ele não merece nada, e que ele tem que entregar a vida dele como gratidão a Cristo. E hoje o Gustavo que está aqui, ele vai ser batizado. E hoje ele vai fazer Jesus Senhor e Salvador da vida dele. Mas vou falar uma coisa, você fez isso também. E todos os dias nós temos que pensar sobre o que Jesus já tem dado. De forma prática, irmãos, o que me ajuda? O que me ajuda? Porque eu posso lutar com isso, irmãos. Muitas vezes eu penso assim, nossa, eu mereço isso de Deus, eu mereço aquilo de Deus, eu não mereço nada de Deus, irmãos. Eu não mereço ter a kitnet que estou morando. Não é algo que vem de mim, vem de Deus. Eu não mereço a família que eu tenho. Eu não mereço o perdão dos meus pecados. E todos os dias, no começo das minhas orações, eu primeiramente engrandeço a Deus. E segundamente, eu nunca sei se existe esse termo segundamente, mas em segundo lugar, eu agradeço a Deus por todas as coisas que Deus tem dado para mim. Desde 5 anos atrás, quando o Tyler, Malcolm, Joey, Margie compartilharam a fé comigo, me ajudaram por todo esse processo de mudar o meu coração duro. Deus estava agindo por meio da vida deles. E eu sou muito grato por todas essas coisas que Deus proporcionou na minha vida. Se você está estudando a Bíblia, Deus tem agido na sua vida poderosamente. O que você está esperando? Ou você pensa que merece mais coisas de Deus? Você já sabe o que você tem que fazer. Esse centurião teve uma fé que impressionou a Jesus, que acreditou no impossível, porque ele entendia que não merecia nada. Amém? Amém. Nosso quarto ponto, vamos voltar lá em Lucas capítulo 7. Estão comigo, irmãos? Amém. Vai e volta aqui em Lucas 7. Versículo 7. Ela diz assim: por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas disse uma palavra, e o meu servo será curado. Eu gosto muito desse versículo, porque ele entendia, além de que não merecia nada, na autoridade de Jesus. E ele tinha grandes expectativas. Ele falou: mas Jesus, diz só uma palavra. Eu fico imaginando que palavra será que Jesus escolheu, né? Se fosse uma palavra. Disse uma palavra só, que o ponto, ele entendia que Jesus pode fazer qualquer coisa, nem se ele não disser nenhuma palavra. Ele entendia a autoridade de Jesus Cristo. Vamos lá comigo em João capítulo 14. Vamos lá, né? João capítulo 14, no versículo 12. Diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se você ler essa escritura com uma intenção egoísta e falar: yes, nossa, imagina isso, o que eu pedir, Deus vai me dar. De fato, o que você pedir, Deus pode te dar, se for da vontade de Deus, e se não for com uma motivação egoísta também. Esse cara tinha grandes expectativas, e como discípulos, irmãos, nós temos grandes expectativas também. Como discípulos, foi nos dado uma grande comissão: vão a todo mundo e façam discípulos de todas as nações, batizem esses caras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem-os a obedecer a tudo que eu os ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É a grande comissão que eu e você temos que viver. Isso está acontecendo, irmãos. Isso já está acontecendo. No ano de 2016, Bogotá, na Colômbia, foi implantado. Lagos, na Nigéria, foi implantado. Seattle, Washington, foi implantado. Tampa, na Flórida, foi implantado. Dubai, Emirados Árabes Unidos, no Oriente Médio, foi implantado. Bangalore, na Índia, foi implantado. Não só algo que, nossa, seria tão legal se a gente pudesse ir em todas as nações. Isso está acontecendo, irmãos. Não só está acontecendo, mas nesse ano também, no ano de 2017, mais discípulos vão ser enviados em outras nações do mundo. E vão ser implantados Hong Kong, na China, Birmingham, na Inglaterra, Kona, Havaí, Monterrey, México, Rio de Janeiro, Brasil, Kinshasa, República Democrática do Congo, Kiev, Ucrânia, Miami, Flórida, Cebu, Filipinas e Amsterdã, Holanda. Algo só que seria bacana. Biblicamente, eu tenho que ter grandes expectativas do que Deus pode fazer através do reino de Deus. Biblicamente, cada um de nós tem que ter grandes expectativas e tem que ter essa fé do impossível
de que isso não só vai acontecer, mas já está acontecendo, irmãos. Não pensar grandes coisas para Deus, não pensar grande para Deus, significa pensar que sim, o braço de Deus é muito curto e não consegue salvar. É pensar que sim, o ouvido de Deus é muito surdo e não consegue ouvir. Não, isso é mentira. A gente tem que pensar grande para Deus, para ir em todas as nações e fazer discípulos, mas não só globalmente, irmãos, na sua própria vida. Deus tem grandes expectativas de você. Eu lembro que quando eu era mais jovem, quando eu era criança, estava no Tantim, eu tinha uma fã, a minha mãe. Se eu ia jogar futebol pela escolinha, minha mãe estava torcendo por mim. E você se sente bem quando você tem uma fã, né? Eu me sentia bem. E passou um tempo, hoje eu tenho uma outra fã, a Carol, ela torce por mim. Agora é doido. E você se sente muito bem quando você tem o suporte de alguma pessoa, quando alguém acredita em você, quando alguém tem grandes expectativas por você. Deus tem grandes expectativas por você, irmãos. Deus tem grandes expectativas da minha vida e da sua vida também. E Deus pode te usar poderosamente esse ano. Deus pode fazer o impossível através da sua vida nesse ano. E Deus quer te usar para você ser frutífero no reino de Deus. Deus quer te usar para você melhorar em qualquer área da sua vida. Deus quer te usar para você começar um bate-papo onde você trabalha, onde você estuda. Deus quer te usar para trazer mais pessoas da sua família para fazerem parte do reino de Deus. E a única pessoa que pode atrapalhar tudo isso é você mesmo. Se você não entende a autoridade de Jesus Cristo e você começa a pensar e dar trela porque Satanás fala de você. Eu não consegui achar um termo para o oposto de um torcedor, alguém que é um fã, mas Satanás é isso. Como? Um hater. É um termo de internet essa. Satanás é o seu hater. Ele está te seguindo nas redes sociais. Ele está te seguindo na sua vida, não só nas redes sociais, irmãos. Deus está te seguindo a qualquer momento. Satanás está te seguindo a qualquer momento para colocar coisa na sua cabeça e falar: não, você não é tão incrível assim. Não, olha para a sua vida. Olha as coisas que você tem que mudar ainda. Você acha que isso são mentiras de Satanás? Satanás veio para roubar, para destruir, para matar as suas convicções, a sua ousadia, a sua coragem do que Deus pode fazer na sua vida. Esse cara entendia a autoridade de Jesus Cristo, e isso proporcionou que ele tivesse uma fé do impossível. E nós temos que ter essa fé também. Amém, irmãos? Amém. E nosso quinto e último ponto, ele entendia a responsabilidade social. A gente está falando de quem? Um centurião, irmãos. Geralmente pessoas assim do mundo que são líderes, principalmente se eles são líderes de 100 pessoas, falam assim: é um cara no meio de vários aqui, né? Ele está mal. Tomara que ele fique bem. Não, ele se importou com a vida desse cara. Ele era um servo, mas ele se importou de fato. Ele levou para o pessoal aquela situação. Eu preguei sobre isso no culto de homens, mas eu queria repetir o que foi dito no culto de homens da semana passada para o pessoal da Oeste. Eu queria que vocês fossem comigo, irmãos, lá em Provérbios, capítulo... não lembro, deixa eu ver aqui. Capítulo 30, desculpa, irmãos. Ele tomou responsabilidade pessoal. Provérbios capítulo 30, versículo 21, diz assim: 3 coisas fazem tremer a terra, e 4 ela não pode suportar: o escravo que se torna rei, o insensato farto de comida, a mulher desprezada que por fim se casa, e a escrava que toma o lugar da sua senhora. Aqui fala de coisas que fazem a terra tremer de agonia e que não suporta. Quando essas coisas acontecem, é como se fosse os pássaros e todo mundo falando: Deus, por que você permitiu que isso acontecesse? Coisas que a terra não pode suportar. A primeira delas fala que é o escravo que se torna rei. Qual o problema do escravo que se torna rei? Afinal de contas, não é a história da Cinderela essa? Afinal de contas, não é o filme da Disney esse? Afinal de contas, não é o filme que todo mundo gosta? O escravo que se torna rei? Não é uma história incrível? Não é uma história que você pode colocar no filme? Não, essa não é uma história incrível. Quando o rei morre, quem deve se tornar rei?
o filho dele, porque é parte da família. Alguém que trabalha para o rei, ele está cumprindo hora, ele está marcando ponto ali só. Ele não tem tanta responsabilidade pessoal para as coisas que estão acontecendo ali. É alguém que está simplesmente marcando hora, marcando ponto. Por que isso é horrível, irmãos? Porque isso aqui é o reino de Deus. E quando tem alguém liderando o reino de Deus, ou liderando outras pessoas, que não faz parte da família, biblicamente isso é algo terrível, que faz com que a terra não suporte. Isso aconteceu várias vezes ao longo do Velho Testamento e depois, irmãos. Eu queria que vocês fossem comigo numa parábola que Jesus conta lá em Lucas capítulo 15. A gente está num mundo, irmãos, que a gente vai trabalhar, a gente vai estudar, e a gente está acostumado a marcar o ponto, né? Você vai no trabalho, você chega lá, você marca o ponto. Você sai do trabalho, você tira o papelzinho, você marca o ponto. Você vai na faculdade, você vai lá, você marca o ponto. Você vai pela presença, nem pela aula tanto, você marca o ponto. Só que às vezes você pode trazer essa mentalidade mundana para o reino de Deus. E você vem para o culto, domingo, você marca o ponto. Acaba o culto, você marca o ponto correndo, você vai embora, tchau. E você acaba tendo uma mentalidade de marcar o ponto. Você vai para o estudo bíblico, tem que estar no estudo bíblico, marca o ponto. Você vai para o tempo discipulado, marca o ponto. Você vai estudar a Bíblia com alguém, você marca o ponto. O cristianismo não é algo que a gente faz, irmãos. É algo que a gente é, ou algo que a gente não é. Ser um cristão não é fazer coisas, é ser coisas. Ser o que Jesus pede de sermos, seguidores de Cristo de fato. Aqui em Lucas capítulo 15, Jesus conta a parábola do filho pródigo. Chegaram lá? Versículo 11. Fala assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com os cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa, alegrai-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ele lhe respondeu: o seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Essa é uma escritura incrível, irmãos, que fala, isso aqui é uma parábola de um cara que tinha tudo. Ele decidiu usar tudo que ele tinha com suas próprias e egoístas intenções. Ele desperdiçou tudo, ele viu que estava na lama e quis voltar para o pai dele. E quando ele quis voltar para o pai dele, ele quis voltar como um servo, primeiramente. Porque ele se comparou com o servo. Pô, os servos, eles têm
comida, meu pai, te sobra ainda. Eu não tenho nada. Então ele queria voltar primeiramente como servo. O pai o recebe e quer que ele seja parte da família, de fato. E ele é aceito na família. Quando o filho mais velho chega, ele começa a ver todas as coisas que estavam acontecendo na casa, ele fala, mas, pai, a vida inteira eu tenho trabalhado como escravo aqui. Esse cara estava tendo uma mentalidade de marcar ponto, irmãos. E provavelmente o outro filho, quando ele quis voltar a ser como empregado também. E isso mostra para mim o quão é fácil você e eu termos essa mentalidade no reino de Deus também. Qual que é o ponto, irmãos? Não se trata, a gente não tem que marcar pontos no reino de Deus. Não se trata de fazer as coisas, trata-se de ser, de fato, discípulo de Jesus Cristo. Vou falar uma coisa para vocês, irmãos. A gente não precisa de jornalistas e turistas no reino de Deus. E nem líderes de torcida também. Líder de torcida, o que é? Uhul, vai lá, batiza esse cara, estuda a Bíblia, mas não faz nada. Isso é um líder de torcida. E a gente não precisa de jornalistas também. Pessoas estão lá, nossa, o Danilo falou isso. E eu me sinto desse jeito. Nossa, aquela irmã. E quando eu saí da igreja, eu já tenho todos os meus motivos bem aqui. Ninguém sai da igreja, irmãos. As pessoas que caem da fé, Deus corta, porque estão com o coração de ser jornalistas no reino de Deus. Qualquer um pode ver pecado, irmãos. Qualquer um pode ver coisa errada. A gente não paga nada para cachorro no aeroporto fazer isso. Eles acham as coisas erradas lá. É fácil ver as coisas erradas. Qualquer um pode fazer isso. O que é difícil é construir família. O que é difícil é lidar com o pecado. O que é difícil de fato é unir as pessoas. O que é difícil de fato é você sentar com o seu irmão e ajudar ele a se arrepender do pecado dele de fato. Isso é difícil. Ver o pecado é fácil ver o pecado. Outra coisa é construir família. Outra coisa é levar para o pessoal, de fato. E a gente precisa de turistas também, irmãos. Isso aqui não é Reencantado, isso aqui não é Disney, isso aqui não é Hopi Hari também, que é a Disney do Brasil. Isso aqui é um lugar que você vem um dia, você fica animadaço, e no outro dia você vai embora e fala, nossa, foi legal, né? E volta para a mesma vida de sempre. Isso aqui é o reino de Deus, irmãos, que foi comprado com o sangue de Jesus Cristo. E a gente não pode ser turista no reino de Deus. O que é ter um coração de um turista? Eu queria que vocês fossem comigo lá em Jeremias, capítulo 14. Jeremias capítulo 14. Versículo 8, diz assim: ó esperança de Israel, tu que salvas na hora da adversidade, por que te comportas como estrangeiro na terra? Ou como um viajante que fica somente uma noite? Porque ages como um homem que foi pego de surpresa, como um guerreiro que não pode salvar? Aqui ele está falando assim, você, que faz parte do povo de Deus, por que você se considera como um estrangeiro nessa terra? Por que você se considera como alguém estranho no meio dessas pessoas? Quando você acaba tendo um coração de turista, você age de forma estranha. É isso que a gente está falando. As pessoas se abraçam e ficam. E parece que sempre é a primeira vez que está abraçando essa pessoa. Você acaba se comportando de forma estranha. Por que você se comporta de forma estranha, como estrangeiro? Você não faz parte da família? E depois, no final, ele fala assim: e por que ages como um guerreiro que não pode salvar? Talvez você possa pensar, por que eu não tenho sido frutífero para Deus? Por que meu bate-papo não tem sido frutífero para Deus? Talvez porque você tenha tido a mentalidade de bater o ponto, irmão. E talvez, mesmo batendo o ponto, você está fazendo um bom trabalho, tentando fazer um bom trabalho, mas está batendo o ponto em vez de lutar pela sua família, em vez de lutar pela família que é o reino de Deus. Alguém que de fato luta por sua família, irmãos, é alguém perigoso. Você vê imagens ou coisas que aparecem na televisão de uma criança que está embaixo do carro, a mãe vai lá e levanta o carro e tira a criança de baixo. Por quê? Porque ela levou o pessoal, é o filho dela que está ali. É melhor você ter um soldado lutando pela família dele do que 10 soldados contratados lutando por outra causa.
Por quê? Porque eles vão levar para o pessoal. Eles vão levar para o pessoal aquela situação. Esse centurião, ele levou o pessoal isso também, irmãos. E por isso ele teve uma fé que impressionou Jesus Cristo. A gente tem que levar o pessoal o quê? Lutar por essa família que é a reino de Deus. Muitas pessoas estão indo fora buscando o reino de Deus, irmãos. E a gente tem que lutar por essas pessoas também. O meu coração, o seu coração deve ser de levar assim para o pessoal. Por quê? Porque é de fato a sua responsabilidade, é de fato a minha responsabilidade lutar por essas pessoas. Se você trata as pessoas que você... A gente leva o pessoal a pessoas que a gente... Lutar por pessoas que a gente ama muito. E quando a gente faz isso, a gente se torna pessoas perigosas para fazer a vontade de Deus. Tem um filme, eu acho que o Alan comentou uma vez aqui, talvez na região sul, que chama 300, vários de vocês já devem ter assistido. É um filme que tem uns 5 anos já, ou mais, né? Acho que é 2000 e algo. 2000 e algo, pode repetir, 2007 talvez. E esse é um filme muito legal, e ele tem uma fotografia bem diferentona, né? E tem uma parte do filme que a esposa do Leônidas, que é o chefe dos soldados, meu Deus, esqueci de Esparta, a esposa dele chega assim pra ele e fala assim: Leônidas, ok. Ele fala: ok, baby. Volte com o seu escudo ou em cima dele. E ele se sente encorajado de alguma forma por causa disso. Eu seria tipo: meu, se eu morresse, né? Ele fala: ok, baby. E ele fica animadaço com isso. E depois aparece a cena que eles estão indo para a batalha. E eles estão em câmera lenta, lógico, né? Eles estão indo para a batalha em câmera lenta e tem todo aqueles jogos de luz assim. E aparece o narrador no fundo e fala: saímos para lutar por Esparta, pela liberdade, pelas nossas famílias. E eles estão em câmera lenta indo batalhar bem Esparta. Depois chega uma situação que eles encontram os atenienses. E junto com os atenienses eles iam lutar contra os persas. Mas chegam os atenienses e falam assim: mas vocês mentiram pra gente. Vocês iam trazer o seu exército, vocês trazem um punhado de gente aí só. E todo o exército ateniense atrás. E Leônidas, ele se levanta e fala: você aí atrás, qual que é a sua profissão? Ah, eu sou marceneiro. Você aí atrás, qual que é a sua profissão? Ah, eu sou carpinteiro. Você, qual que é a sua profissão? Ah, eu sou ferreiro. E ele se vira para os espartanos e fala: espartanos, qual é a sua profissão? E eles: au, au. 3 vezes, né? Au. Por quê? Porque ele estava mostrando para essas pessoas que eles eram soldados de verdade, que eles estavam prontos para lutar pela família deles. E eles estavam preparados para isso também. Ano de 2017, irmãos, você vai ser um espartano ou ateniense? Você vai ser um espartano que vai lutar de verdade? Ou você vai estar tipo um turista no meio? Nossa, o que está acontecendo? Vamos seguir todo mundo. E você vai responder essa pergunta esse ano, com seus próprios atos, com as coisas que você vai fazer, com as coisas que você não vai fazer. Você vai responder essa pergunta. Como discípulos, irmãos, nós temos que ser soldados de Jesus Cristo. E sim, temos que levar o pessoal tudo que a gente faz. Por quê? Porque é nossa responsabilidade ajudar outras pessoas. Levar o pessoal a estudar a Bíblia com você. Levar o pessoal a estudar a Bíblia comigo. Esse centurião levou o pessoal que estava acontecendo com o servo dele. E por isso, Jesus pode fazer um milagre. Irmãos, tem várias coisas que, como movimento, individualmente a gente quer fazer para Deus esse ano. E essas coisas vão acontecer. Mas para isso, para termos um ano que a gente vai fazer o impossível para Deus, de fato, a gente tem que ter uma fé do impossível. A gente tem que entender a autoridade de Jesus Cristo. Temos que ser exemplares também. Temos que sim levar para o pessoal. E se a gente faz essas coisas, irmãos, a gente vai ter uma fé do impossível que vai glorificar o nome de Deus. Irmãos, eu amo vocês, para Deus seja toda a glória. Amém. Obrigado, Danilo, pela aula.